E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Preparadíssimo. Hoje a gente vai se aventurar pela mitologia oriental. Não do jeito tradicional, não. A gente vai mergulhar na visão de Joseph Campbell sobre o assunto, É isso aí. com o livro dele, Mitologia Oriental. O Joseph Campbell, ele desvendou muitos mistérios, né, por trás dos mitos. E a gente vai, além das histórias, Sim. a gente vai entender como esses mitos revelam a alma humana, né? Isso. Tipo, a gente vai ver como cada cultura enxerga a vida, a morte, o universo, de jeitos completamente diferentes, através dos mitos. E aí a gente vê como os mitos refletem essas visões de mundo. Uma das coisas mais fascinantes que ele mostra é a diferença na percepção do tempo entre o Oriente e o Ocidente. No Oriente, a ideia é de um eterno retorno, né? Um ciclo infinito de criação e destruição. Tipo, tudo que vai, volta. Tipo uma roda gigante, sabe? Sempre girando, sempre se renovando. Interessante. Essa ideia está presente em várias culturas orientais, né? Sim. Mas e no Ocidente? Como a gente encara o tempo? No Ocidente, a gente tem uma visão mais linear do tempo, com começo, meio e fim. É como uma linha reta, sabe? Que segue sempre em frente. Essa diferença ela é crucial para entender como cada cultura desenvolve seus mitos, né? Sim. E crenças sobre a vida e a morte. Faz sentido. Essa ideia do tempo, né? Cíclico versus linear, impacta tudo. Sim. Desde como a gente celebra a vida, até como a gente lida com a morte. Mas a gente fala, como é que essa diferença se reflete nos mitos? Por exemplo, na mitologia hindu, a gente tem a ideia de reencarnação, que se encaixa perfeitamente na visão cíclica, né, do tempo. Sim. A alma, ela vai passando por vários ciclos de vida, morte e renascimento, buscando a libertação. Já na mitologia cristã, a gente tem a ideia de um paraíso e um inferno eternos, que se encaixa na visão linear do tempo, um destino final. Então, é como se cada cultura tivesse criado seus próprios mitos, né? Sim. Para explicar o mistério da existência. E o Campbell, ele vai, além disso, ele mostra como os símbolos, eles são a chave para desvendar esses mistérios. Os símbolos? Os símbolos são a linguagem dos mitos. E o Campbell era mestre em decifrá-los. Ele argumentava que os símbolos, eles não são apenas imagens bonitas, sabe? Sei. Eles evocam algo profundo na gente, nos conectam com o transcendente. É tipo um código secreto para acessar a sabedoria ancestral. É tipo isso. Mas me explica melhor, como um mesmo símbolo pode ter significados diferentes? Pensa na serpente, por exemplo. No Ocidente, ela é frequentemente associada ao mal, à tentação, né? Como na história de Adão e Eva. Sei. Mas no Oriente, a serpente pode representar sabedoria, renascimento e até proteção, como no budismo. Nossa, que diferença! É como se cada cultura projetasse seus medos e aspirações nos símbolos, né? Mas e aí? Como é que a gente decifra esses códigos? Como a gente sabe qual é o significado certo? Aí que entra a genialidade do Campbell. Ele nos ensina a olhar para o contexto cultural, né? Para a história por trás do símbolo. Sim. Para entender a mensagem que ele transmite. Não existe um significado certo ou errado. O importante é entender a linguagem simbólica de cada cultura. Então é tipo aprender um novo idioma. Só que ao invés de palavras, a gente precisa decifrar os símbolos. Exatamente. Legal. Mas fala uma coisa, como é que os mitos evoluem ao longo do tempo? Os mitos, eles são como seres vivos, né? Eles se transformam, se adaptam às mudanças sociais, políticas e culturais. Por exemplo, nas sociedades agrícolas. Os mitos, eles se concentravam na fertilidade da terra. Faz sentido. Nos ciclos da natureza. A vida girava em torno da terra, da colheita da natureza. Personificados em deusas maternas, né? E divindades ligadas aos elementos. Mas e quando a gente começa a ter cidades, impérios, como é que os mitos mudam? Com o surgimento das cidades-estado e impérios, os mitos começam a refletir a ordem social, né? O poder político. Com destaque para deuses guerreiros, heróis, figuras que representam força, liderança. Entendi. A gente vê essa mudança, por exemplo, na transição da civilização do Vale do Indo para o período védico na Índia. Interessante. Então, os mitos acompanham a evolução da sociedade, né? Sim. Mas me explica melhor essa transição, o que mudou nos mitos? No Vale do Indo, a gente encontrava figuras femininas. A deusa mãe, representando a fertilidade, a abundância da terra. Já no período védico, a ênfase muda para deuses guerreiros, como Indra, que representam a força, a conquista, a ordem.
É como se a mudança de estrutura social e política tivesse provocado uma mudança no panteão divino. É tipo, os deuses também tiveram que se adaptar aos novos tempos, né? Mas, e aí? O que mais o Campbell nos ensina sobre essa evolução dos mitos? Ele nos mostra que essa transformação dos mitos não é só coisa do passado, não. Ela continua acontecendo. Em sério? Os mitos, eles se adaptam à nossa realidade, refletem nossos anseios, nossos medos. E é aí que a gente começa a entender a importância da mitologia, né, para a vida contemporânea. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso mergulho. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados que na próxima parte a gente continua explorando a mitologia oriental com Joseph Campbell. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na mitologia oriental com Joseph Campbell. Essa aí. Na primeira parte, a gente viu como o tempo, os símbolos, a sociedade influenciou os mitos, né? Agora a gente vai explorar como essas ideias se manifestam em culturas específicas. É isso aí. Preparados para uma viagem pela Ásia. Preparadíssimo. Então vamos lá? Vou falar. O Campbell, no livro dele, ele nos leva primeiro para a civilização do Vale do Indo, né? Sim. Uma das mais antigas do mundo. É fascinante como essa civilização que floresceu há mais de 4.000 anos atrás. Já tinha cidades planejadas, sistemas de esgoto, uma cultura super rica, né? Sim, sim. A gente tá falando de uma civilização avançada pra caramba, né? E que mistérios que a mitologia dessa galera revela. Um dos símbolos mais presentes é o touro, né? O touro. Ele aparece em selos, esculturas, em todo lugar. Sim. E o Campbell, né, com o seu olhar afiado, ele conecta esse símbolo à figura de Shiva. Shiva. É. Aquele deus com vários braços, a cobra no pescoço. O que o touro tem a ver com ele? Shiva, ele representa a dualidade, né, da criação e destruição, a força vital que impulsiona o universo. Sim. E o touro, símbolo de fertilidade e força da natureza, se encaixa perfeitamente nessa ideia. Faz sentido. Para Campbell, ambos representam a energia primordial, a força bruta da vida. É como se o touro representasse a potência da natureza, né? Isso. Tanto para criar quanto para destruir. E Shiva personifica essa força cósmica. Mas e as mulheres? Qual o papel delas na mitologia do Vale do Indo? Outro elemento central é a deusa mãe. A deusa mãe? É, figura que representa a fertilidade, a abundância, a proteção. Ela aparece em várias estatuetas, com seios fartos, quadris largos, simbolizando a capacidade de gerar e nutrir a vida. É força feminina da natureza em todo seu esplendor. E o Campbell, ele faz alguma relação dessa deusa-mãe com outras culturas. Com certeza. Ele traça paralelos com Xísis no Egito. Está na Mesopotâmia, Afrodite na Grécia. A deusa-mãe é um arquétipo universal presente em diversas culturas, sempre representando a força geradora da vida. A mãe natureza, a origem de tudo. É incrível como esses símbolos e arquétipos transcendem fronteiras, né? Culturas. É como se a gente pudesse encontrar ecos dessas ideias em todas as partes do mundo. Mas, e a Índia? O que o Campbell nos conta sobre a mitologia hindu? A mitologia hindu é um prato cheio pro Campbell. É? Ele explora fundo a trindade hindu, né? Brahma, Vishnu e Shiva, mostrando como cada deus representa um aspecto fundamental da realidade. A criação, a preservação e a destruição. E essa trindade tem a ver com aquela ideia do tempo cíclico que a gente falou antes. Exatamente. A trindade hindu reflete essa visão, né? De um eterno ciclo de criação, preservação e destruição presente na cultura indiana. É como se o universo estivesse em constante movimento, sempre se renovando. E além da trindade, tem outros personagens importantes na mitologia hindu, né? Sim. Tipo Krishna, aquele deus que toca flauta. O que o Campbell fala sobre ele? Krishna é o avatar de Vishnu, né? E representa o amor divino, a compaixão. Campbell analisa os mitos de Krishna mostrando como eles nos falam, né? Sim. Sobre a busca pela união com o divino através do amor e da devoção. É lindo isso. É como se Krishna nos mostrasse um caminho para conectar nosso coração, né? Com a energia divina que permeia o universo. E o Campbell conecta Krishna com a yoga. Sim. Ele mostra como os mitos de Krishna se conectam com a prática da yoga, né? E a busca pela iluminação. É como se a mitologia hindu oferecesse um mapa para a jornada espiritual, nos guiando pelos caminhos da autodescoberta da união com o divino. Mas a viagem de Campbell não para na Índia, né? Ele explora outras culturas orientais também, né? Isso aí. Ele nos leva para a China, mostrando como o taoísmo e o confucionismo moldaram a visão de mundo, né?
e a ética do povo chinês. Taoísmo e o confucionismo. Me explica melhor essas filosofias. O taoísmo busca a harmonia com o Tao, né? Que é a força primordial que rege o universo. É uma filosofia que valoriza a simplicidade, a naturalidade, a espontaneidade. Já o confucionismo se concentra na ordem social, né? Na ética, no respeito às tradições, na importância da educação. É como se o taoísmo fosse mais paz e amor. E o confucionismo mais na rédea curta, né? Em termos bem simplificados, sim. Mas o interessante é que essas duas filosofias aparentemente opostas, né? Se complementam na cultura chinesa. Isso. É como se elas representassem dois lados da mesma moeda, né? Buscando o equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade. Isso. E o Campbell mostra como essa dualidade se reflete na mitologia chinesa. Com certeza. Ele analisa os mitos, símbolos chineses, mostrando como eles refletem essa busca por harmonia entre o yin e o yang. Sei. Entre as forças opostas que regem o universo. Fascinante. E depois a China. Para onde a gente vai? Nossa próxima parada é o Japão. Terra do sol nascente, dos samurais, da mitologia shintoísta. Shintoísmo? Me fala mais sobre essa religião. O shintoísmo é a religião nativa do Japão, né? E é baseada na crença em espírito da natureza, os kami. Kami? Que habitam tudo. Árvores, montanhas, rios, animais. Então, tipo, tudo tem alma, tudo tem um espírito. Exatamente. E o Campbell, ele explora os mitos, os rituais shintoístas, mostrando como essa religião moldou a cultura japonesa. Com sua reverência pela natureza, sua busca pela pureza. Sim. Sua valorização da estética. E o budismo, que é tão forte no Japão, como é que ele se encaixa nessa história? O budismo chegou no Japão por volta do século VI, né? E se misturou com o shintoísmo, criando uma cultura religiosa única. O Campbell explora essa fusão, mostrando como o budismo Zen, com sua ênfase na meditação, se integrou à tradição shintoísta. Então é tipo um mix de religiões, cada uma contribuindo com seus elementos. Exatamente. E essa mistura resultou numa cultura espiritual rica, né? Complexa, que se reflete na arte, na literatura, nos costumes do Japão. E para finalizar nossa viagem pela Ásia com o Campbell, a gente vai para o topo do mundo, terra dos monges, das montanhas, dos mantras, da profunda tradição budista. E o que o Campbell destaca na cultura tibetana? Ele se aprofunda do budismo tibetano, né? Com suas práticas de meditação, seus rituais coloridos, seus lamas, que são os mestres espirituais. Sim. E a crença na reencarnação. E qual a grande mensagem que o Campbell tira dessa imersão no budismo tibetano? Ele mostra como o budismo tibetano oferece um caminho para a libertação do sofrimento, né? Através da compaixão, da sabedoria, da compreensão da natureza da mente. É como se o budismo tibetano nos ensinasse a encontrar a paz interior, né? Isso. Em meio ao caos do mundo. Mas e aí? Depois dessa viagem pela Ásia, o que a gente tira de tudo isso? Quais as grandes lições que o Campbell nos deixa? Essa é a pergunta, né? Para responder essa pergunta, a gente volta na próxima parte do nosso mergulho. Isso. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na mitologia oriental com Joseph Campbell. A gente já explorou a influência do tempo, os símbolos, a sociedade, viajamos pela Ásia. Mas e aí? O que a gente tira de tudo isso? Quais as grandes lições que o Campbell nos deixa? A grande sacada do Campbell é que os mitos não são apenas histórias antigas, sabe? Eles são reflexos da alma humana. Do nosso inconsciente coletivo. Revelam nossos medos, desejos, anseios. A busca eterna por significado. É como se os mitos fossem espelhos, né? Que refletem a nossa própria jornada. Então, ao invés da gente ficar só na superfície das histórias, a gente precisa mergulhar fundo nos símbolos, nos arquétipos, para entender a mensagem por trás dos mitos. Tipo, usar a mitologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Exatamente. Ao estudar os mitos, a gente está, na verdade, estudando a nós mesmos. E o Campbell, ele mostra como os mitos orientais, mesmo sendo tão antigos, ainda tem muito a nos ensinar sobre como viver no mundo moderno. Mas como assim? Como esses mitos, criados há tanto tempo atrás, podem ser relevantes para a gente hoje em dia? Por exemplo, lembra da ideia do eterno retorno, que a gente viu lá no começo? Sim, sim. Essa visão cíclica do tempo, presente em várias culturas orientais, nos convida a ter uma perspectiva diferente sobre a vida. Ao invés de resistir às mudanças, a gente pode aprender a dançar com elas, sabe? Entender que tudo faz parte de um ciclo. É tipo aquela frase, a única constante é a mudança.
Faz sentido pensar que essa sabedoria já estava presente nos mitos de culturas milenares, né? E tem mais. A mitologia hindu, com a ênfase na busca pela união com o divino, nos inspira a buscar algo maior que nós mesmos, transcender os limites do ego, conectar nossa consciência com a energia do universo. É como se os mitos nos lembrassem que a gente faz parte de algo muito maior, né? Que a gente não está sozinho nessa jornada. Exatamente. E o budismo, com seus ensinamentos sobre compaixão, sabedoria, nos oferece ferramentas para lidar com o sofrimento, para cultivar a paz interior, para agir com gentileza, com respeito. Ou seja, a mitologia oriental, com toda a sua riqueza e diversidade, nos oferece um mapa para a jornada espiritual, nos guiando pelos caminhos do autoconhecimento, da compaixão e da busca por uma vida mais plena, mais significativa. E o Campbell, ele nos convida a ir além da interpretação literal dos mitos, a enxergar os símbolos, os arquétipos, como chaves para desvendar os mistérios da psique humana. Ao mergulhar nesse universo simbólico, a gente pode encontrar inspiração, sabedoria e força para lidar com os desafios do mundo moderno. Caramba! A gente começou falando de deuses, heróis, monstros, e terminamos falando de autoconhecimento, compaixão, busca por significado. Essa é a mágica da mitologia, né? Ela nos leva para uma viagem incrível, cheia de aventuras, desafios e aprendizados. E o mais importante é que essa jornada não termina aqui. O Campbell nos deixou um legado precioso, mostrando como a mitologia pode iluminar o nosso caminho, nos ajudar a entender quem somos, qual é o nosso lugar no universo. O que você achou dessa imersão na mitologia oriental com Joseph Campbell? Espero que você tenha se inspirado tanto quanto eu. Com certeza, uma viagem fascinante. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Qual mito, qual símbolo da mitologia oriental te inspira ou te faz refletir sobre a sua própria vida? Compartilhe suas reflexões com a gente nas redes sociais.